Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa terceira prática. Esse arquivo aqui ele está em PDF, tá? Porque eu não tive acesso ao meu computador lá da Unifei, onde eu tenho lá no PowerPoint, né? Mas tudo bem, a gente vai dando um jeito aqui no arquivo aqui em PDF. Essa prática 3 chama-se pressão de saturação, tá? Eu vou passar depois um filminho para vocês verem o aparelho, mas deixa eu pegar uma figura melhor aqui, essa daqui. Esse aqui é o aparelho, tá? É uma vista lateral do aparelho de pressão de saturação TH3. O que acontece? Quais os pontos principais desse aparelho aqui? Nós temos uma caldeira. Tá? A caldeira é um vaso, né? É um vaso onde a intenção é você aquecer, você tem uma resistência, você pode ter diversos tipos de aquecimento. Por exemplo, caldeira para produção de vapor numa central termoelétrica, né? Você tem as caldeiras lá. E só um minuto, pessoal, tá uma gritaria aqui fora de cachorro. Pronto, voltando aqui, né? Então a caldeira ela é utilizada também, por exemplo, nas centrais termoelétricas para produção de vapor, né? Esse vapor ele é levado para turbinas de vapor e nessas turbinas são geradas aí através do trabalho mecânico. Depois vai para um gerador esse trabalho mecânico e desse gerador a gente tem aí uma energia elétrica aí, tá bom? Mas aqui no caso nós temos uma caldeira, tá? Várias tubulações, depois eu vou falar sobre elas num esqueminha mais tranquilo, tá? Mas veja bem, saindo dessa caldeira a gente tem essa tubulação aqui que vem para cá e vem para cá, tá? Nós temos aqui um ponto principal nessa tubulação que é esse estrangulamento aqui, tá vendo? Esse estrangulamento aqui ele chamou de válvula de enchimento, não é, qual que é o número aqui? Número, não estou enxergando, 6, válvula de isolamento. Tá? É um estrangulamento que você tem aqui na tubulação. Para que serve esse estrangulamento? Veja bem, na hora que você tem a caldeira aqui, você está com a água vai aquecendo, vai gerando vapor saturado aqui. Né? Vapor saturado, o que é vapor saturado? Lembra? É do título igual a 1 ou título igual a 100%. Né? Na realidade, esse vapor vem para cá, ele vem para cá, e depois, a um certo ponto aqui, a gente deixa essa válvula fechada, e depois a gente abre essa válvula aqui. Na hora que esse vapor passa para o lado de cá, a gente tem vapor superaquecido. Tá? Aí ele é jogado nessa parte aqui, que é nesse recipiente aqui, a pressão atmosférica aqui. Tá? Então, na realidade, isso daqui é um estrangulamento, é como se fosse um filtro do vapor que está aqui. Então, às vezes você tem aqui um vapor, na realidade você tem um vapor aqui, uma qualidade de um vapor, que vamos supor que não seja vapor saturado, tenha uma certa quantidade aqui uma certa qualidade aqui, né? A ideia desse exercício é a gente ver a qualidade, o título, tá? O título dessa mistura que está aqui, entendeu? É exatamente para a gente ver a qualidade do vapor ou da mistura que está aqui dentro dessa caldeira. Né? Então, nesse ponto aqui, antes da válvula de estrangulamento, a gente pega temperatura e pressão. Depois da válvula de estrangulamento, a gente vai pegar o valor aqui de temperatura. Tá? Antes da válvula de estrangulamento, a gente tem uma qualidade do vapor. Depois da válvula de estrangulamento, a gente garante que tem o quê? Esse estrangulamento, essa parte estreita aqui, é como se fosse um filtro, fazendo com que esse vapor que venha para o lado de cá seja vapor superaquecido. Tá? Então temos 3 pontos importantes aí, né? A caldeira, né? A tomada de pressão e temperatura, a válvula de estrangulamento, e depois aqui nesse ponto a gente pega a temperatura em 2. O que eu chamo de 1? O ponto 1 seria esse daqui, olha.
Temperatura e pressão antes da válvula de estrangulamento. Ponto 2, o que é? Temperatura depois da válvula de estrangulamento. Antes da válvula de estrangulamento, a gente tem uma mistura. Depois da válvula de estrangulamento, a gente tem vapor superaquecido. Isso é o ponto principal aí das coisas, tá? Aí a gente tem aqui essa parte aqui, que é uma parte que a gente faz esvaziamento, enfim, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui não. Depois a gente mostra um esqueminha mais tranquilozinho aqui, tá? Mais tranquilo aí pra gente entender. Olha só. Aí a gente tem aqui medição de pressão e temperatura, né? A gente vai fazer uma leitura aqui nesse visor, tá? Pode ser através do computador, mas não vamos fazer. A gente vai fazer, aqui é um botão de liga e desliga aqui do aquecedor, aqui é o potenciômetro para a gente aumentar a temperatura da resistência, tá vendo? A potência do aquecedor, 36 interruptor do aquecedor, que é esse daqui. Tá? E a gente faz a leitura aqui de acordo com onde a gente colocar aqui. A gente tem uma temperatura T1, temperatura T2 e a pressão em 1. O que a gente vai ler aqui? Pressão em 1, temperatura em 1. Ou seja, nesse ponto aqui, ó. Tá? Então a gente vê temperatura e pressão. Esse aqui é o manômetro tipo Bourdon, ó, né? Número 8, manômetro de Bourdon, onde a gente pega a pressão aqui, mas a gente vai pegar através de sensor, tá? Temos aqui no ponto 2 a temperatura. O que seria o 14? Sensor de temperatura PRD, né? Aqui o 17, bom, na verdade esse é o ponto 14 aqui é a tomada, esse aqui é o sensor de temperatura, tá vendo? É a tomada de temperatura T2. Então aqui 1, T1, P1, 2, temperatura em 2. Certo? Beleza. Ó, esse é o exercício A, onde a gente não vai fazer o exercício A. O exercício A, a gente vai pegando várias temperaturas aqui, olha, T1, e vai vendo de acordo com a porta do visor, a gente vai vendo essa mudança que vai tendo dentro da caldeira, entende? No aquecimento. Tem várias fases de aquecimento aqui, dessa mistura aqui, tá? Bom, quer ver, ó? Então, vamos dar uma palhinha aqui das fases que tem aqui, desse líquido dentro da caldeira. Então, vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui já é um esqueminha simples, né? A válvula que eu falei para vocês de isolamento, aqui, ó, vou dar um zoom, ela é estreita aqui, tá vendo? É um estrangulamento da seção, fazendo com que a gente tenha o quê? Vapor superaquecido desse lado de cá, tá? Aqui nós temos uma mistura, uma qualidade desse vapor, né? Na realidade é a qualidade da mistura. A gente tem vapor saturado aqui, mas existe nessa saturação uma qualidade desse vapor, né? Uma qualidade, a qualidade é 50%, 70%, 80%, 90%, é 100%. Não sei se vocês lembram daquele diagrama que a gente tem lá do X, diagrama, por exemplo, pressão e volume específico. Né? Lembra lá da termodinâmica? Você tem o ponto onde x é igual a 0, você tem o ponto onde x é igual a 1. Esse x, só lembrando aí, lembra daquele x? Aquele x é a qualidade, ou o título. Né? Ele representa a qualidade do vapor. Isso é importante a gente saber a qualidade do vapor? Claro que é. Por exemplo, como eu falei para vocês das centrais termoelétricas, né? Você tem turbinas a vapor. E turbinas a vapor, ela vai funcionar melhor quanto mais vapor você tiver. Quanto mais o título tiver, quanto mais alto for o título, melhor. Porque você garante menos gotículas de água líquida. Né? Uma turbina a vapor, ela trabalha a vapor, ou um vapor próximo do saturado, ou um vapor superaquecido. Tá? Agora, se você tiver uma qualidade muito ruim de vapor, o que significa uma qualidade ruim? Mais gotículas de água líquida. Ora, uma turbina que trabalha com vapor, se ela pegar água líquida, essas gotículas vão danificar, além de baixar a eficiência da turbina, né? O desempenho dela, o que vai acontecer?
essa gotícula vai também prejudicar as pás das turbinas a vapor. O contrário é a bomba, né? A bomba serve para quê? Para bombear, por exemplo, água líquida ou um fluido líquido. Se você tiver gotícula de água, vapor numa bomba, ora, a bomba não foi feita para trabalhar com vapor. Então, se você tiver vapor lá, o que vai acontecer? Esse vapor vai danificar as pás da bomba, além de fazer com que o desempenho da bomba seja diminuído. Então, cada aparelho tem o seu fluido, o modo do seu fluido, né? Um tipo de fluido que ele vai trabalhar melhor. Turbina a vapor trabalha melhor com vapor. Bomba de água vai trabalhar melhor com água líquida, certo? Então tá. Então por isso que é importante a gente saber a qualidade do vapor, né? Eles medem a qualidade do vapor aí nas centrais termoelétricas? Sim. Né? Eles medem, inclusive, a qualidade de vapor durante os estágios da turbina. Isso tudo é medido, pressão e temperatura, para você saber qual é o estado, que fase que se encontra, que título que se encontra, né, o seu fluido lá. Tá? Por isso que é importante, galera. Mas olha só, aqui nós temos então a caldeira, aqui tem um visorzinho lá, vocês vão ver no filminho, a porta do visor. A válvula de estrangulamento, aqui é um ponto de enchimento aqui da caldeira, aqui a gente é uma tubulação para retirar a água, né, da caldeira aqui, fazer a sangria aqui da tubulação e da caldeira, tá? É isso aí, beleza? Então vamos lá, olha só, as várias fases aqui, aqui nós temos uma resistência elétrica, quando começa a aquecer, próximo à resistência elétrica, o regime é mais condutivo. A transferência de calor é mais predominantemente, né, através da condução, próximo da resistência. À medida que vai tendo um movimento global do fluido, aqui caracterizado por essas setas aqui, quando você tem um movimento do fluido, porque o que acontece? O fluido, quando aquece, a densidade dele, ou a massa específica, diminui, ou seja, o fluido fica mais leve, ele tende a subir. E o fluido que está lá em cima, que está mais frio, tende a descer. Ou seja, criando aí um movimento global do fluido. Isso vocês podem ver no óleo, né, que está sendo aquecido, você consegue visualizar ali no óleo essa movimentação aí. Isso a gente chama de convecção, pessoal. Tá? No caso aqui, a convecção natural, né? A convecção natural é aquele tipo de transferência de calor, onde o movimento do fluido é caracterizado pelo quê? Pelas forças de empuxo. O que são forças de empuxo? São forças que são geradas pela diferença de massa específica, de densidade do seu fluido. Quanto menor a massa específica, ele fica mais leve e tende a subir. Né? Quanto mais frio tiver o seu fluido, a massa específica é maior, ele tende a descer. Quanto mais quente sobe, quanto mais frio desce. Entenderam? Então, gerando aí um movimento aí de convecção natural, ou convecção livre. Né? Um segundo estágio, aí, quando vai aquecendo mais e mais o fluido aí, tá? A próxima resistência começa a ser geradas bolhas de vapor. Tá? Essas bolhas atingiu aqui a temperatura de saturação, né? Como fala aqui, ó, atingindo a temperatura de saturação, o que acontece? Começa a ser gerado bolhas de vapor próximo à resistência. Só que essa bolha de vapor, à medida que vai subindo, ela vai encontrando um fluido mais frio. Aí o que ela faz? Ela condensa novamente. Então, o que acontece? Atingindo a temperatura de saturação aqui, começa a ser gerado bolhas de vapor, só que... Nossa Senhora! Só que, à medida que ela sobe, a temperatura vai diminuindo, ela encontra um fluido mais frio, ela condensa novamente. Então, nisso daí, nessa região de condensação das bolhas, cria-se uma camada delimitadora aqui. Tá? Isso é uma outra fase aí do aquecimento do fluido. Né? Ok? E aqui acontece a evaporação aqui na superfície livre. Né? A mudança final de fase ocorre como evaporação na superfície livre. Vocês dão uma olhadinha com calma aqui. Tá? A última fase aqui é chamada de ebulição nucleada, onde
todo o fluido aqui atinge a temperatura de saturação e começa a ter bolha em todo ele aqui, bolha de vapor, tá? Então, aqui, ó, quer ver o movimento de aqui. Na medida que o fluxo se eleva, o calor é transferido pelo fluido, principalmente por convecção livre, até que a maioria do volume atinge a temperatura de saturação ou, logicamente, temperaturas superiores, a partir da temperatura de saturação. Aí muitas bolhas de vapor se formam na superfície do aquecedor e sobem pelo fluido até a superfície. Tá? Isso aqui é a chamada ebulição nucleada. Tem uma coisa aqui, pessoal, veja bem, para que serve esse desenho que está aqui? É para a gente falar um pouquinho sobre a nossa famosa panela de pressão, né? O que acontece? Aqui, então, nós temos, nessa fase aqui, a gente tem, por exemplo, pressão de saturação, temperatura de saturação, ou pressões superiores ou temperaturas superiores, tá? A de saturação, né? O que acontece? Na panela de pressão é exatamente isso. A panela de pressão é um tipo de uma caldeira. Então você tem lá dentro da panela de pressão, na hora que atingiu a temperatura e pressão de saturação, ou pressões e temperaturas maiores, tá? O que acontece? Lá dentro começa pode ter bolha, né? Vai tendo bolha lá. Se você abre a panela de pressão, tá? Se você abre a panela de... Por isso que a gente tem a válvula, né? Para garantir que você tenha o quê? Uma pressão menor lá dentro, sempre. Mas vamos supor que você deixe aberto e deixe fechado e repentinamente você abre a panela de pressão. O que acontece? A pressão, estando dentro da panela de pressão, mesmo com a válvula ali aberta, né, mas ela vai estar uma pressão muito maior que a pressão atmosférica, a pressão externa. Então, na hora que você abre, a pressão que está lá dentro ela vai cair drasticamente para a pressão atmosférica. A temperatura não, a temperatura ela é a temperatura de saturação ou uma temperatura maior. A temperatura continua alta. Então, quando você abre uma panela de pressão, o que acontece? A temperatura ela vai cair muito, mas a temperatura não acompanha a pressão. A temperatura continua alta. Ou seja, o que você tem? Uma temperatura muito alta com uma pressão muito baixa. O que acontece nessa condição? Se você pegar os nossos diagramas, nessa condição, todo o seu líquido que está lá dentro vai tentar virar vapor saturado. Tá? Ou vapor superaquecido. Então, por isso que cria, por isso que é problemático você tem cuidado aí, né, de abrir a panela de pressão aí, diminuir a temperatura, né, principalmente para quê? Para que seu fluido não fique vire todo espuma, tá? É perigoso isso daí, né? Então, o que acontece quando você abre a panela de pressão, né? Quando ela já está bem aquecida lá, a temperatura está muito alta e a pressão cai muito drasticamente. Essa condição de pressão muito baixa, temperatura muito alta, o que acontece? É uma característica de vapor superaquecido ali, né? Então, todo o seu fluido nessa condição vai o quê? Vai tentar virar vapor saturado ou vapor superaquecido. Entenderam? Por isso que forma essa bolha toda, né? Instantaneamente, todo o seu líquido lá vai tentar vaporizar, tá? Por isso que tem que se ter cuidado aí em panela de pressão, né? Isso daqui, olha, esse exercício A, não sei se vocês lembram desse diagramazinho aqui, pressão e temperatura, né? Onde nós temos aqui as linhas de mudança de fase. Por exemplo, a gente vai trabalhar nesse exercício em cima dessa linha aqui, ó, líquido e vapor saturado. Esse aqui é o ponto crítico, tá? Aqui uma região de vapor, superaquecido, líquido, subresfriado e sólido. A gente vai trabalhar em cima dessa linha aqui, olha, tá? A gente vai trabalhar em cima dessa linha aqui. Na realidade, o exercício A trabalha em cima dessa linha, né? O B também. Aqui nós temos várias folhas de dados, depois a gente vai falar o que nos interessam, né? A folha 1 aqui, você tem uma resistência aferida, uma resistência lida em ohms, corrige. Na folha 2, pega a resistência corrigida e acha a temperatura em graus Celsius e Kelvin, tá?
Depois, folha 3. Isso daqui seria o ponto de vapor de água saturada. Você tem uma certa pressão e você pega aqui a temperatura de saturação. Tá vendo? Ó? Tá? Folha 4, nós temos aqui, olha, entalpia de água saturada. Lembra daquelas tabelas de vapor, as tabelas de termodinâmicas, lembra? Isso aqui é um pedacinho de uma tabela termodinâmica, tá? Que a gente trabalhou lá na termodinâmica, no fenômeno de transportes. Tá? Aqui nós temos, então, de água saturada, ó, temperatura em Celsius, em Kelvin. O que significa esse HF? A entalpia do líquido saturado. O que significa HG? Entalpia do vapor saturado. HFG é a diferença dessas duas entalpias. A gente vai trabalhar com essa folha aqui. Tá? Outra coisa, folha de dados 5, entalpia de água superaquecida. Vocês podem ir, na realidade, gente, na tabela de vapor que a gente trabalhou em fenômenos de transportes. Tá? Tanto isso daqui, lembra que tinha aquelas tabelas de líquido saturado, de mistura? Lembra que a gente tinha aquelas tabelas de vapor saturado, lá do Shapiro, né? Ou do Moran? Eu costumo trabalhar com Shapiro as tabelas. Tá? Isso aqui é um outro modo de se obter. Tá? Vocês podem utilizar isso ou utilizar o livro. Né? Folhas de dados 7, isso aqui você entra com uma pressão, tá? Em atmosfera, em milímetros de mercúrio, em quilopascal, né? Enfim, tem várias aqui, para a gente achar a temperatura de ebulição. Tá? Bom, o exercício A, o que diz exercício A? A gente vai pegar no ponto 1, lembra? O que é ponto 1? Tá vendo? O que é ponto 1? O ponto 1 é aquele antes do quê? Da válvula de isolamento, daquela região de estreitamento. Então nós temos aqui uma resistência medida, a gente corrige, acha temperatura e pressão e a gente vê qual que é a aparência do fluido. Lembra dos estágios que a gente falou do fluido? A gente vai vendo aqui a mudança de fase, é para isso que serve o exercício A. Só que a gente não vai fazer ele, a gente vai fazer o exercício E, que é o uso da equação da energia de fluxo constante. Tá? O que acontece? Novamente um esqueminha aqui, a caldeira, o ponto 1, o ponto 2, ponto 1 antes, o calorímetro, o que é? Aquela válvula de estrangulamento. Tá? Aquela válvula de isolamento, na verdade é o nosso calorímetro, né? Esse conjuntinho, tá? Aqui nós temos uma número de Bourdon e temperatura, então pega a temperatura T1, pressão P1 e temperatura T2, tá? O que acontece, pessoal? A intenção é, nesse exercício, descobrir qual que é a qualidade, qual que é o título dessa mistura que nós temos. Qual é a qualidade desse vapor que a gente tem? Entenderam? Ou qual é a qualidade da mistura? Tá? A gente sabe que mistura tem o quê? Tem um tanto de líquido e tem um tanto de vapor. Não é verdade? Lembra da fórmula do título? X é igual a massa de vapor dividido pela massa total. Ou seja, o que é título? É a relação do vapor com a massa total. O que é título? É a quantidade de vapor que você tem lá dentro. Tá? O que a gente fala de título é exatamente a porcentagem de vapor que você tem daquela massa, da mistura total. Entendeu? Então, quando a gente fala qualidade do vapor, significa qual é a porcentagem de vapor que nós temos na mistura. Nessa mistura, o que a gente tem? Água líquida e água vapor. Então, eu quero saber a qualidade desse vapor aí. Ou até mesmo seria a qualidade da mistura, né? A qualidade da mistura, tá? Então, seria o quê? Qual que é a quantidade de vapor, a massa de vapor pela massa total. Isso daí é a definição do quê? De título. Então, a gente vai querer descobrir o título à medida que a gente vai aquecendo. Aí, a gente vai fazer uma jogadinha aí, tá? Com essas temperaturas, e com temperatura T1 e pressão P1 e temperatura T2, a gente consegue descobrir, utilizando aí a equação da energia, aplicando a equação da energia nessa região de estrangulamento, tá? A gente consegue descobrir qual que é o título aqui dentro. Vamos ver qual que é essa jogada que a gente tem que fazer? Vamos lá. Primeira coisa, olha só, vocês lembram dessa fórmula?
que é essa forma? A entalpia da mistura é igual a entalpia, deixa eu dar um zoom aqui, a entalpia da água saturada, né? Aqui no caso é água, mais o título que multiplica Hg menos Hf. O que é Hg? Entalpia do vapor saturado. O que é Hf? Entalpia do líquido saturado. Tá? Ok, beleza. Né? Isso é o que a gente poderia aplicar lá dentro da caldeira. Tá? Vamos lá. Agora, olha aí, lembra da equação da energia? Isso aqui é a equação da energia. O que é Q12? Isso aqui é taxa de mudança de energia do sistema, referente ao calor. O que é esse W ponto aqui de 1 para 2? É a taxa de trabalho realizado pelo sistema. Esses dois aqui são o quê? São fenômenos de fronteira do sistema. Né? Se você tem um sisteminha, o calor trocado pelo sistema é Q ponto. A taxa é Q ponto. Né? O que significa taxa? Taxa é uma energia por tempo. O que é energia por tempo? É watt. Tá? Então seria a quantidade de energia trocada por calor na fronteira do sistema. Isso aqui seria a energia trocada pelo sistema em forma de trabalho. O que é M ponto? É a vazão mássica, a taxa de alteração de massa dentro do sistema. É a vazão mássica, é quilo por segundo. O que seria H2 aqui? Seria a entalpia lá. H2, entalpia do fluido após o estrangulamento. O que significa H1? A entalpia do fluido antes do estrangulamento. A equação da energia a gente vai aplicar onde? A equação da energia a gente vai aplicar aqui, ó, gente, ó. Esse é o ponto 1, esse é o ponto 2. Então, ó, esse é o ponto 1, esse é o ponto 2. A equação da energia a gente vai aplicar entre 1 e 2. O que tem entre 1 e 2? A válvula de estrangulamento. O que nós temos em 1? Nós temos aqui uma qualidade, um vapor, que tem uma certa qualidade. O que nós temos em T2? Vapor superaquecido, lembra? Então tá, com essa jogadinha, aplicando a equação de energia entre os pontos 1 e 2, então vamos lá, pronto. Aplicando a equação da energia, essa aqui, entre os pontos 1 e 2, continuando, né? O que é C aqui? Desculpa, depois a gente... O que é C? É a velocidade do fluido. Isso daqui seria a energia cinética do fluido, ó, no ponto 1 e no ponto 2. O que significa esse Z2 e Z1 aqui? Ó? Isso daqui, multiplicado pela aceleração da gravidade. Isso aqui seria o quê? Uma energia o quê? Potencial. Tá? Então nós temos entalpia. Lembra a definição de entalpia? Entalpia o que é, galera? É Uzinho, entalpia específica, é Uzinho mais PVzinho. Né? A entalpia é energia interna mais uma energia de escoamento. Né? É Uzinho mais PVzinho. Lembra? Definição de entalpia e entalpia específica. Qual que é a unidade dessa entalpia? É quilojoule por quilo. Aqui dentro, ó, é tudo quilojoule por quilo, aqui dentro. Multiplicado, o que nós temos aqui? Ó, quilo por segundo, não é? A massa, M ponto é quilo por segundo. Multiplicado por quilojoule por quilo, esse quilo corta com esse quilo, vai sobrar o quê? Quilojoule por segundo. O que é quilojoule por segundo? É energia por tempo. O que é energia por tempo? É watt. Então, tudo isso dá watt. Esse termo dá watt. Esse termo dá watt. No caso aqui, se for quilojoule, vai dar quilowatt. Né? Tá? Ok. Então, vamos lá. Se a gente aplicar essa equação da energia no estrangulamento entre 1 e 2, o que nós temos? O que pode ser zerado lá? Ó, se a gente aplicar antes e depois do estrangulamento, lá no calorímetro, né? No calorímetro, o calor trocado, ó, todo esse conjuntinho aqui, olha, o calor trocado nessa região aqui para o ambiente, para a parte externa, para o ar aqui fora. Então, esse calor significa isso. Esse aqui, ó, é o calor trocado para o meio ambiente. E tem calor trocado para o meio ambiente? Existe. Mas o calor trocado, lançado para a atmosfera, ele é muito menor do que o calor interno do fluido que está dentro da tubulação, galera. Entendeu?
Então, o que a gente pode desprezar esse termo aqui, esse Q ponto aqui, ó, é o calor que é jogado para o meio ambiente. Só que esse calor jogado para o meio ambiente é muito menor do que o calor dentro lá da tubulação. Entenderam? Então a gente pode desprezar esse termo aqui. O trabalho aqui também trocado, olha, não existe, o trabalho é zero. Entre o ponto 1 e 2 não existe trabalho na fronteira do sistema. Então é zero também. Aqui é zero. Entalpia em 1 e 2 não é zero, já vai dar um valor alto aqui de entalpia. Hzinho 1, 2 é Hzinho 1. As velocidades em 1 e 2, olha, aqui nós temos que a velocidade aqui, ela é praticamente, porque é a mesma seção, é o mesmo diâmetro. E a velocidade depende do diâmetro. Tá? Então, como o diâmetro da tubulação é igual, as velocidades são iguais, ou seja, C1 é igual a C2. Esse termo zera. Tá vendo? Esse termo zera. Ok, o que é Z1 e Z2? É o que? A cota dos pontos 1 e 2. Ora, essa cota que está aqui do ponto 1 e 2 é desprezível, é muito pequena, é muito menor que a energia interna aqui dentro. Então, esse termo também é zerado. Galera, zerou tudo. Zerou isso, zerou isso, zerou isso e zerou isso. O que a gente tem garantido, então, quando a gente tem um estrangulamento aqui? O que a gente garante aqui? Tá? Entre 2 e 1. O que a gente pode afirmar aplicando-se a equação da energia? A gente pode afirmar que as entalpias entalpias específicas em 1 e em 2 são iguais. Isso é uma informação importante. Isso é uma informação super importante. Então, o que nós temos? Ó, nós temos aqui o que é Hzinho 1. Ah lá, Hzinho 1, ó, aonde que a gente pode aplicar essa fórmula? Do lado esquerdo do calorímetro. Aqui nesse ponto 1 aqui, a gente pode aplicar essa fórmula. Então, ficaria Hzinho 1 é igual a HF1 mais X1 Hgzinho 1 menos Hfzinho 1. Tá? Só que Hzinho 1 é igual a Hzinho 2, concorda? Então, o que vai ficar aqui? Olha lá, ó. Ó, o que é isso daqui? Ele já isolou o X. Ele isolou o X aqui, ó, isolou o X e jogou Hzinho 1 igual a Hzinho 2. Então, vai dar essa fórmula aqui, ó. Isso daqui, olha, é Hzinho 1. Só que Hzinho 1 é igual a Hzinho 2. Isso aqui nós estamos no lado esquerdo. Nós estamos do lado esquerdo lá da válvula. Aqui vem o Hzinho F1. O que é esse HFG? Seria HFG do ponto 1. E esse daqui seria a entalpia do ponto 2. Ora, se você tem a temperatura do ponto 1, concorda? Lá na tabela você tira esse daqui do ponto 1 e tira esse do ponto 1. E você tem a temperatura do ponto 2, que é a temperatura de vapor superaquecido. Você tem essa condição de superaquecimento do outro lado. Então você vai lá na tabela de vapor superaquecido e pega, com a temperatura T2, você pega o Hzinho 2. Então esse daqui e esse daqui você vai pegar da tabela de vapor saturado para a temperatura T1. Hzinho F, Hzinho FG, você vai pegar aqui dessa tabela, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Entalpia de água saturada, ó, Hzinho F, ó, Hzinho G, Hzinho FG, ó. Você vai pegar, então se você tem a temperatura lá do lado 1, você tem a temperatura T1, com a temperatura T1 você pega esse cara aqui, ó, pega esse, tá? Então, com a temperatura T1, você vai pegar esse e esse. Com a temperatura T2 para vapor superaquecido, tá? Você vai pegar esse daqui, ó, Hzinho 2. Aí você fala, professor, mas o senhor só tem a temperatura lá, e qual que é a pressão que eu vou ter que utilizar? E aí? E aí? Então agora eu vou dar a dica para vocês.
essa temperatura, na realidade, logo na saída do estrangulamento, você tem um vapor saturado, X igual ao quê? O X igual a 1. Então, para esse H2 aqui, olha, você vai pegar o valor correspondente para X igual a 1 e temperatura T2. O que significa? Você vai pegar a temperatura T2, você vai na tabela de saturação e pegar o Hzinho-G, galera. Lembra, lá em termodinâmica e em fenômenos de transporte, a gente fez vários exercícios fazendo isso daí. Então, você vai pegar ó, esse daqui, olha, a gente vai fazer uma aproximação aqui, tá? Da saída do estrangulamento como vapor saturado. O que é vapor saturado? É X igual a 1. O título é igual a 1, entendeu? Tá? Então você vai pegar aqui, mais para frente, aquela abertura que você tem o vapor superaquecido. Mais ali para frente, na hora que libera para a atmosfera, lembra no recipiente aqui, ó, na realidade, mais para cá que tem aquele recipiente, você garante que tem vapor superaquecido. Mas aqui você tem o valor próximo do vapor saturado. Então, olha, esse Hzinho-2, o que você vai fazer? Você tem temperatura T2, aí você fala, professor, qual que é a outra pressão que a gente tem lá? Você poderia até dizer que é a pressão atmosférica, próximo da atmosférica. Mas aí já vai, a gente sabe que já vai dar próximo do vapor saturado. Então, você vai pegar X igual a 1 e temperatura T2. O que significa X igual a 1? Ó, a gente agora está pegando o Hzinho-2, né? Para a gente pegar o Hzinho-2, aqui. Peraí. Não. Aqui. Ó, para pegar o Hzinho-2, nós vamos na tabela de mistura. O que significa isso daqui? Olha, entalpia do vapor saturado. O que significa esse Hzinho-G? É o Hzinho para título igual a 1. A título igual a 100%. Então, depois da válvula de estrangulamento, a gente garante que tem um vapor saturado ou próximo disso. Então, a gente vai pegar o Hzinho-2, a gente vai tirar daqui, galera. Ó. Então, você vai pegar essa temperatura. Qual a temperatura que você vem aqui? A temperatura agora T2. E vamos pegar o Hzinho correspondente aqui ao vapor saturado, que vai ser o nosso Hzinho-2. Então, esse Hzinho, esse Hzinho-2, o que é Hzinho-2 aqui? Ó? Seria o Hzinho para a temperatura T2 e título igual a 1, entenderam? Então, esse Hzinho-2 seria o nosso Hgzinho-2. É a mesma coisa, Hgzinho-2, tá? Aí matou o problema, acabou. Acabou o problema. Aí o que nós vamos ter que fazer? Aí existe todo um procedimento que vocês vão ver no filminho aqui, o procedimento de aumentar a temperatura, abrir válvula, fazer a medição, né? De tantos em tantos, vai deixando a temperatura aqui até atingir temperatura de ebulição, tá? Começa aqui com, enfim, com 20 graus Celsius, né? E vai até 90 e poucos, até quase 100 graus Celsius aqui, né? E a gente vai descobrindo qual que é a qualidade do vapor. Então vamos lá. O que nós vamos ler? Quais as medidas que nós vamos tomar? Nós vamos tomar do ponto 1, o que a gente vai pegar do ponto 1? Uma resistência. Então você lá lê ohms, só que aqui a gente entra, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai dar uma resistência aferida para vocês. Por isso que existe o exercício A. Ó. Aqui, ó. O que nós vamos pegar aqui? Aquela resistência corrigida é isso daqui, ó. Então, vamos pegar da tabela? Vamos pegar aqui de novo. Vamos devagar, tá? Que esse exercício não é tão fácil. Da onde que a gente tira a resistência corrigida? Primeira coisa, a gente vai passar uma resistência medida para vocês, não a corrigida. Com essa resistência medida, vamos pegar aqui, ó. Tabela. Ó, com essa resistência medida ou resistência aferida, na folha de dados 1, a gente vai passar esse valor para vocês aqui, ó. Esse aqui, tá? Aí você faz a correção dos sensores, aqui devido ao desvio que tem no sensor,
Tá? Você pega a resistência corrigida. Com essa resistência corrigida, você vai na folha de dados A2 e pega a temperatura em graus Celsius e em Kelvin. Então aqui, olha. Olha lá. Então você pega a aferida, faz aquela correção toda lá na folha A1, pegou a resistência corrigida, na folha de dados A2 você pega a temperatura em graus Celsius e a temperatura em Kelvin. Esse dado a gente vai passar para vocês, a pressão P1. Então o que a gente passa para vocês? A resistência aferida, você vem e corrige, e a pressão aferida, essa pressão aqui P1. Tá? Depois, nós vamos passar para vocês aqui a mesma coisa lá do ponto 2. Uma resistência aferida do ponto 2, né? Você vem e corrige ela aqui. A mesma coisa que você fez para o ponto 1, você vai fazer para o ponto 2. A gente pega a resistência aferida, corrige e acha na folha de dados 2 a temperatura e a temperatura absoluta em Kelvin. Né? Aqui a gente soma, você tem em graus Celsius, né? Você soma 273, você acha a temperatura absoluta. E a pressão P2. Tá? A pressão P2 aqui vai ser próximo da pressão, a pressão atmosférica. Né? Próximo da pressão atmosférica, porque lá está aberto para a atmosfera. Né? O que nós temos aqui? Entalpia do líquido saturado, HFzinho. Aqui, ó, o que é isso? HFzinho para a temperatura T1 e HGzinho para a temperatura T1. Então, lá no ponto 1, você pega o quê? O Hzinho F1 e Hzinho Gzinho 1. Tá? Lá da tabela, você pode tirar da tabela do Shapiro, se vocês quiserem. O que é a entalpia da amostra de vapor? Isso aqui seria o Hgzinho do ponto 2. Lembra que a gente pegou... Do lado do ponto 2, que é depois da válvula de estrangulamento, você tem um valor próximo do valor saturado, do vapor saturado. Então, o que a gente vai pegar? Hgzinho do ponto 2. Né? É esse Hgzinho aqui que dá a fórmula. Ó. Aqui, ó. O que é isso daqui? O que é isso daqui? Hzinho 2. É o Hg do ponto 2. O que nós temos no ponto 2? Quais as propriedades que nós temos garantidas do ponto 2? O título igual a 1 e nós temos a temperatura lá também. Então a gente tem a temperatura do ponto 2 e o título igual a 1. Com isso você consegue ver o Hzinho 2. Da onde que você vai tirar o Hzinho 2 mesmo? Que é igual a Hgzinho. Vai tirar da tabela aqui de saturação. Ó. Aqui, ó. Entalpia da água saturada. O que é essa coluna aqui? É para título igual a 1. Então, esse Hgzinho aqui seria o nosso Hzinho 2. Você pega a temperatura T2, corrige ela toda, vem com ela aqui, tá? Pode ser em graus Celsius, em Kelvin, vem com ela aqui, e vem nessa coluna. Para o ponto 2, você vai pegar nessa coluna aqui. O que você vai tirar esse Hgzinho aqui? Vai ser para o ponto 2, vai ser o nosso Hzinho 2. Espera aí. Vai ser o nosso Hzinho 2. Ora, nós temos então dessa fórmula. Nós temos dessa fórmula o Hzinho 2, que é tirado do ponto 2, e Hzinho F1 e Hzinho FG1 do ponto 1. Aí você calcula o título. Você calculou o título. Pronto, é isso. Aí você vai só dizer, você pode até traçar aqui um gráfico, temperatura e título, que vocês acharam melhor, né? Aqui, ó, explica a variação da qualidade do vapor conforme mudança de pressão e temperatura. Pode até traçar um gráfico aí de acordo com a temperatura, qual que é o título. Seria interessante, tá? Qual efeito a qualidade de vapor pode ter sobre as considerações de projeto? É aquilo que eu falei para vocês lá, né? Em uma usina, tá? Produzindo ou operando com vapor de água superaquecida, uma usina termoelétrica, né? Que eu falei para vocês. Mas pode traçar um gráfico aqui, ó. No eixo Y, coloca o X, e no eixo X, coloca a temperatura. Vai ser interessante para a gente ver a variação do título conforme a temperatura, tá? É isso daí, pessoal. Lembrando que esse Hzinho F, Hzinho G é do ponto 1,
Esse Hzinho aqui é do ponto 2, que vai ser para título igual a 1. Entendeu? Aplica essa fórmula aqui e acha o título. Tá? Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp, pode entrar em contato, aí eu vou passar para vocês esse slide, vou passar um filminho aí mostrando o equipamento e uma tabela com os valores, tá bom? Brigadão aí, tchau, e estamos lá para tirar dúvida, tá? Obrigado. Esse trabalho pode ser grupo aí de 5 pessoas, né? Na realidade, eu vou passar mais 2 para vocês, 2 experiências, e vocês, como eu falei lá no WhatsApp, vocês me entregam como um trabalho só, as 3 experiências como um trabalho só, tá bom? Obrigado aí, até mais, fiquem com Deus.